Rompendo em Fé. Que padecia por a vida de todo ser humano. Cada ação há uma reação do seu retorno. Os males que tem. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Todas as terças, estudo bíblico com o pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro da Criação. Gênesis 3, de 1 a 4. Não, a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová, Deus, tinha feito. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém. Graças a Deus, podeis tomar assento. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre as 3 mentiras do Éden. As 3 mentiras do Éden. Mas antes de entrar nessas 3 mentiras, nós queremos preambular a realidade do Éden para trazer aos nossos dias. Quando Deus fez os céus, a terra e tudo quanto nela há, e plantou um jardim no Éden, com árvores boas, agradáveis ao paladar e à vista, e tudo que o homem precisava para viver estava no Éden. Não é por acaso que um dia nós sabemos e desejamos ir para o paraíso. O Éden era o paraíso físico, nós iremos para o paraíso espiritual. E Deus fez o homem na sua tríplice constituição: espírito, alma e corpo. Deus, quando fez o homem, Deus formou Adão, ele veio pronto. Ele não teve um nascimento físico, como Jesus teve, nasceu entrando pela porta principal, através de um ventre materno. Adão não teve infância, Adão não teve adolescência, Adão não teve juventude, Adão já veio pronto. Adão era filho genuíno de Deus. Adão tinha a natureza de Deus. Ele foi a primeira tipificação de Jesus. Adão não conhecia pecado, porque na verdade não existia naquela época nada que viera a ser consequência do pecado. Não havia morte, não havia pobreza, não havia miséria, não havia desigualdade social, não havia terremoto, essas catástrofes, geográficas, não havia miséria, doença,
enfermidades, não havia nada disso. Tudo era perfeito. Na verdade, o plano e o projeto de Deus era para que o homem vivesse eternamente. Mas o homem precisava passar por um teste de eleição. Deus havia dado livre-arbítrio ao homem. Deus não tirou como tirou dos anjos, porque depois que rompeu com Deus, quando se levantou contra Deus, eles se tornaram em anjos caídos, ou demônios, e foram precipitados 1/3 desses anjos da sua habitação, e veio para a terra, e houve uma cratera, uma bagunça na terra. Deus teve que colocar em ordem a terra, e restabeleceu a terra, colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem então pudesse viver eternamente, e viesse representar os céus na terra, trazendo a cultura do céu, a realidade do céu, trazendo os princípios do céu, trazendo a ingerência e administração dos céus. O homem teria que administrar a terra. Deus deu ao homem capacidade, provisão, tudo quanto ele necessitava para viver na eternidade. O homem foi feito imortal. O que difere o homem de Deus é que Deus é eterno, e a eternidade não tem princípio de dias e nem também terá fim de dias. O homem é imortal porque teve princípio de dias, mas não terá fim de dias. Mas o homem precisava decidir pelo seu livre-arbítrio. Isso fala desse processo de eleição, de escolhas, de você decidir. E Deus então coloca no meio do jardim 2 árvores. Dentre todas as árvores que estavam no jardim, Deus coloca 2 no meio: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que até então o homem não tinha os seus olhos espirituais abertos, ou os seus olhos da alma. Ele tinha os seus olhos físicos, porque ele via tudo. Ele precisava passar primeiro, por causa do livre-arbítrio, em fazer a sua decisão, porque era muito fácil Deus pegar o homem e colocar no Éden, para que ele cumprisse cabalmente, todo o projeto de Deus, porque o homem foi feito para viver eternamente, amém? Então era fácil Deus pegar o homem e colocar lá como um robô, programar ele, pegar uma máquina, programar, e ele vai somente cumprir, e Deus tiraria o livre-arbítrio como tirou dos anjos. Mas Deus não tirou o livre-arbítrio dos homens. Deus acreditou, creu que o homem era capaz de ser fiel a Deus, de cumprir os desígnios, a vontade e a palavra de Deus, e andar alinhado e honrando a Deus em todo o seu projeto. Mas Deus deixou o livre-arbítrio para que viesse a provar ao seu adversário. Satanás quer dizer adversário de Deus, porque ele quebrou esta aliança, ele rompeu com Deus, ele se levantou contra Deus, e Deus tinha que provar que esta nova criação que Deus estava levantando na terra, que naturalmente substituiria o próprio Lúcifer em muitas das suas atribuições, Deus queria provar que o homem seria fiel, e Deus trouxe à terra um homem, Adão, que é pai de todos os homens, Eva, mãe de todas as mulheres, e através desses eles pudessem procriar, multiplicar, administrar
né, dominar sobre a terra e trazer e cumprir a cultura e a realidade dos céus para que pudessem viver dentro do projeto de Deus. Na verdade, Deus queria trazer a realidade dos céus para a terra, para que a terra fosse a extensão dos céus. Assim como Jesus nos ensinou na sua oração, né, do Pai Nosso, que foi as crianças, né, oraram aqui: o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, aí vai. Então essa era a realidade que Deus queria trazer, e Deus confiou ao homem, e Deus colocou o teste, Deus colocou limites, e colocou 2 árvores no meio do jardim. Eu estava perguntando a Deus, por que Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no fundo do jardim, ou lá no canto do jardim, mas colocou exatamente no meio, junto, praticamente assim, ao lado da árvore da vida? E a gente precisa ter conhecimento, queridos, que a árvore da vida simbolicamente representava o próprio Jesus, que é a vida eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal simbolicamente representava o diabo. E Deus colocou diante de todo o jardim 1001 possibilidades para que o homem pudesse se eternizar e cumprir o projeto de Deus, e desfrutar da árvore da vida e viver eternamente. Mas colocou uma única possibilidade de erro. Aqui vem o processo de eleição pelo poder da livre escolha. Quando a gente diz que a vida é feita de escolhas, você não pode se queixar daquilo que você escolheu ou decidiu para a sua vida. De que se queixa um homem mortal? Das suas escolhas, dos seus próprios pecados, da consequência do que você decidiu para você. E aqui Deus coloca diante deles 2 árvores. E Deus fala assim: dessa daqui você não pode comer do fruto dela, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Deus colocou uma só possibilidade de erro, e falou: de tudo você pode fazer, 1001 outras livres. E o homem tinha o poder de decidir, de escolher. E aí, nós sabemos o que aconteceu. A serpente vem, começa a puxar assunto com a mulher. E eu queria dizer para você que a serpente sempre vai usar alguém para tentar engodar você, a levar você a um engano. Porque o diabo é o pai da mentira e também o autor do engano. E eu queria chamar a atenção a algo aqui que é de extrema importância para o seu conhecimento. O que mais falta hoje dentro da igreja do Senhor Jesus é o espírito de discernimento. Porque Deus queria, ao visitar o homem todos os dias, ao entardecer, Deus queria se revelar ao homem, passear com o homem, falar com o homem, se comunicar com o homem, né? Se relacionar, ou seja, viver com o homem. Isso é muito privilégio. Isso me faz entender de que Deus queria que o homem se acostumasse tanto com Deus, ouvisse tanto a voz de Deus, de forma que ele pudesse discernir e não ser enganado. A igreja me ouve? Porque hoje o que mais acontece, queridos,
E talvez um dos maiores problemas que enfrentamos, não somente dentro da igreja, mas principalmente até fora da igreja, é o engano. E o próprio Jesus corrobora as palavras que o próprio Deus nos trouxe através dos seus profetas, dizendo que o povo dele está perecendo, está morrendo, está vivendo em cativeiros por causa do engano. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você não tem um conhecimento, você é enganado, sim ou não? O meu povo está andando em cativeiro, está andando errante, por não conhecer a minha palavra. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A palavra que vem para conhecimento nas Sagradas Escrituras é luz. É por isso que Jesus é o príncipe da luz, é o príncipe do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o diabo é o príncipe das trevas, da escuridão. E na escuridão ninguém consegue enxergar direito. É por isso que tem que trazer luz na escuridão para dissipar a treva, a escuridão. E a palavra no hebraico para escuridão é ignorância. E pela ignorância o povo perece. Se nós não conhecermos e não discernirmos a palavra, nós vamos perecer através do engano. E é sobre isso que também quero falar aqui nessa manhã. Uma pergunta que ressoou dentro de mim e eu buscava a resposta e não entendia por que tanta gente perece, tanta gente acaba cometendo suicídios ministeriais, espirituais e até físicos, sabendo da verdade ou conhecendo a verdade dentro da sua perspectiva. E por que tantos ministérios têm sucumbido, têm decaído, têm sido destruídos, afundados? Essas pessoas conhecendo a verdade. É porque o diabo trabalha também com a verdade. E aqui eu trago uma palavra ou um conceito que Deus trouxe ao meu coração a respeito de engano. O engano é a verdade distorcida. Infelizmente nós estamos recheados de frases, de argumentos, em que usamos a verdade ou a palavra de Deus de forma distorcida por não discernirmos a palavra exata ou rema como ela de fato nos revela. É por isso que nós temos que ser como bereanos, precisamos examinar as Escrituras, como diz lá no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 4, 5, que nós temos que ruminar a palavra. E Josué diz: não deixes de falar do livro desta lei, mas antes examina, rumina a palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrita. Então farás prosperar o teu caminho e tudo quanto fizer, prosperarás. Quando você pega a palavra na íntegra, porque hoje nós estamos acostumados a nos defender através da palavra, mas enganosa. A palavra que vem por conveniência própria, ela vem com fundo de distorção para favorecer aquela pessoa. É fácil a gente usar a palavra, e usar a palavra no nossa defesa, no nosso interesse, por essa perspectiva. Mas a gente não vai analisar o fundo da palavra, o que está por detrás.
E aqui, quando a serpente chega para Eva e disse: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já indagando, já tentando trazer alguma confusão naquilo que Deus falou, e usando a verdade de Deus. Versículo 2, ela responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, até aí tudo bem. Mas aí ela entra numa distorção. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E ela acrescenta: nem tocareis nele, para que não morrais. Eu estava conversando com um pastor, e esse pastor pegou: não, mas Deus disse para não tocar. Eu falei: onde é que está escrito? Então vai lá examinar a palavra. Aqui já foi um acréscimo da mulher, induzido por uma distorção, porque quando a pessoa não conhece a palavra, ela facilmente é levada a um engano da verdade. Ela distorce a verdade. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Onde é que Deus disse para não tocar? Porque se comer ou tocar vai morrer? Não, está errado. Já mudou, já adulterou. Podia tocar, não podia comer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí entra a primeira mentira do Éden: certamente não morrereis. E você sabe que o homem foi feito para não morrer. É uma verdade, sim ou não? Sim. Mas você vai começar a analisar o fundo, o que está por detrás disso. Porque tem muita gente que quer nos pegar na palavra para nos colocar numa situação embaraçosa, como os fariseus faziam com Jesus. Eles já sabiam a palavra, eles já conheciam a palavra, mas eles queriam arrazoar com Jesus para colocar em uma situação difícil, ou embaraçosa, ou querer pegar numa fragilidade do conhecimento. Mas Jesus rebatia sempre com a palavra rema, com a palavra revelada, a palavra exata. Está escrito. É assim que nós temos que combater Satanás e os seus ardis, através da palavra exata, da palavra revelada, da palavra rema. Está escrito. E ele disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Segunda mentira: vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Terceira mentira: conhecendo o bem e o mal. E aqui que eu preciso ter o discernimento e a revelação da palavra, porque essas palavras nós acostumamos nos a ler desde o princípio, e nunca veio uma revelação para entendermos exatamente o que ela quer dizer, e muita dúvida paira nas nossas mentes. É por isso que nós precisamos mais do que nunca de buscar diante de Deus o discernimento. O discernimento nos traz revelação, porque é um dom de revelação, e é isso que a igreja precisa buscar, como disse o apóstolo Paulo, para que a igreja venha buscar os melhores dons. E eu digo como sacerdote, neste momento, nestes dias em que estamos vivendo, que nós, como igreja do Senhor, precisamos buscar o dom de discernimento para não sermos enganados. Por quê, pastor? Porque Paulo também disse que nos últimos dias muitos serão enganados, porque não discernirão, serão levados por ventos de doutrinas. Irmão, você não tem que seguir pastor,
Você não tem que seguir profeta, você não tem que seguir pregador, você não tem que seguir homem, você tem que seguir a palavra. Como essas pessoas que conhecem a Bíblia estão sendo enganadas? Porque se deixam levar pelo engano de Satanás e acabam seguindo homens. Eu só conheço um caminho. A única coisa que você tem que seguir é um caminho, sim ou não? Se você sair do caminho, você se perde. E a única pessoa que disse que é caminho, esse foi Jesus, que é a palavra. E ele disse: eu sou o caminho. E ainda falou mais: único a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem tanta gente que diz: pastor, o que importa é que tem tantos caminhos. E os céus, lá todo mundo vai se encontrar. A Bíblia não diz que céus é encruzilhada, onde vários caminhos se cruzam ou se encontram. Só existe um caminho que levará a Deus e ao seu reino eterno. E esse caminho é Jesus Cristo. Se você vacilar e deixar-se ser levado ou se enganar pelo diabo, através até mesmo da palavra, porque o engano, irmãos, é tão sutil que o diabo usa a própria palavra, aquele que é ignorante, e muitas pessoas se deixam levar, estão sendo enganadas. Irmão, que leva um homem de Deus com um ministério brilhante, um ministério promíssuo, né? Um ministério já diante de Deus, já aprovado pela estrada que ele vem levando, vem sendo aperfeiçoado por Deus, a ele cometer um suicídio espiritual ou ministerial. Irmãos, quantas pessoas que usam o nome de Deus, eu fico observando assim: não, mas Deus falou comigo. Depois quebra a cara, e aí ainda tem a maior cara de pau de dizer, ou de querer culpar a Deus, ou de querer inventar uma outra história e não ter humildade para reconhecer: não, eu errei mesmo, eu falhei. Porque Deus gosta de gente sincera. Mas hoje é assim, tanta gente que usa o nome de Deus: Deus falou comigo. A gente vê ali: não, Deus falou comigo, eu estou saindo do ministério. Você tem o livre-arbítrio para sair. O pastor não pode impedir de ninguém sair. Agora, você tem direção de Deus para sair, então cuidado. Elimeleque saiu de um lugar sem direção e foi para um lugar de morte. Você tem que ter convicção plena quando Deus está no negócio. E a gente não sabe, irmãos, aquele a quem mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso que, se a gente não tem convicção do que Deus tem para a minha vida, eu não posso me precipitar, porque a Bíblia diz para não botar a mão sobre neófitos, para não cair na soberba e no engano do diabo. É melhor que nunca tivera sido consagrado, até conhecido a Jesus, porque o fim destes, eu já vi tanta gente sofrer, ou passar por situações que jamais desejaria passar. E esse é o engano do diabo. O diabo nos engana, irmãos, nos nossos sonhos. Deus faz tudo ao seu tempo. Às vezes a gente quer arrancar na força aquilo que desejamos, mas há um tempo determinado. Tem gente porque não é consagrado, porque não é lembrado, porque não é alcançado, deixa o diabo entrar com espírito de tristeza, de ressentimento, de autocomiseração, e sai da igreja, sai do ministério: não, pastor, não me honra, o pastor.
E às vezes Deus está testando ele, está provando ele. Ele, amém. Se não foi agora, porque não é a hora, mas vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Se não for depois, vai ser depois. Mas o que importa é que aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar. O que Deus tem para a minha vida, não tem ninguém que vai abortar. É você entender com maturidade. Entender que se Deus permitiu que não chegasse a hora, é porque Deus está te poupando, Deus está te capacitando, Deus está te preparando, Deus está te adestrando para você chegar no tempo certo e honrar o nome do Senhor e não cair no engano do diabo. Então, queridos, o que pode levar um homem a cometer um suicídio, seja ele espiritual ou ministerial, é engano. E o diabo trabalha numa especialidade tremenda com o engano. E a igreja precisa abrir os seus olhos. Aí o diabo traz a primeira mentira do Éden. E aí o diabo diz assim: certamente não morrereis. A gente precisa ter um entendimento aqui. O homem não foi feito para morrer. Ele precisava passar pelo processo de eleição, de decidir entre a árvore do bem e do mal. E Deus sempre colocou assim: eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que escolhais. A vida é feita de escolhas e você que precisa conhecer a verdade para fazer a melhor escolha. E Deus colocou exatamente no meio do jardim. A minha pergunta é: por que não colocou no fundo? Porque Deus não é Deus de engano, Deus é Deus de verdade. Deus, quando te chama, Ele nunca vai te enganar, Ele nunca vai deixar você, aleluia, sem entender o que Ele está exigindo de você. Lembra quando Deus chamou o profeta Ezequiel e botou lá no vale de ossos secos? O que Deus falou? Poderá viver esses ossos? E ele respondeu: Senhor, para ser franco, eu não sei. Eu não sei. Mas Tu está no controle de todas as coisas. Tu tens o conhecimento, Tu tens a palavra de vida eterna, Tu tens a revelação, Tu tens a verdade, Tu tens a resposta, Tu o sabes. E aí Deus falou assim: então faz o seguinte, eu vou te colocar nesse contexto aí, agora você precisa conhecer a realidade do que você vai começar a experimentar. Aí Deus manda rodar, faz a meia volta aí, não, faz uma volta aí sobre a rodeio o vale. O que Deus está querendo dizer assim? Quando Deus nos leva para um lugar, Deus não nos deixa enganado. Deus nos mostra a realidade do que a gente precisa ver e enxergar. É o reconhecimento do território. Deus nunca vai te deixar enganado em algo que Ele vai te mandar fazer. Vai respeitar até mesmo a sua falta de fé. Quando Deus chamou o profeta Samuel e disse: vai na casa de Jessé o belemita, porque eu me provi de um homem que eu colocarei como rei de Israel. E Samuel falou assim: mas peraí, Senhor, tu está sabendo o que está acontecendo com Saul? Ele está endemoniado. E tu sabe que se ele souber que eu vou ungir um rei no lugar dele, ele vai mandar me matar, vai mandar cortar a minha cabeça. Aí Deus, vou parafrasear para você entender. Deus fala: mas eu não estou te perguntando sobre isso. Eu só estou mandando você ir. Agora, se você não crer naquilo que eu estou mandando você fazer, é outra questão. Se você não acha que eu tenho o controle do homem e da vida e da morte, e que sou aquele que, quando eu quero na minha soberania, eu mato, e quando eu quero eu ressuscito, eu faço viver, eu sou o Senhor. Eu firo, eu saro, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Samuel era a expressão de Deus na terra, humanamente falando. Mas ele não creu, irmãos, que Deus pudesse livrá-lo.
Se Deus mandar você fazer uma coisa que aos olhos humanos você jamais faria, você faz? Se Deus chamasse a você, como chamou Abraão, para você imolar o seu único filho, você faria? E Abraão creu que Deus era poderoso, apesar de não haver nenhum caso de ressurreição na história da humanidade, porque morto não gera descendência. Ele creu na promessa, e ele creu que Deus haveria e teria poder de ressuscitá-lo. Mas ele creu, e ele foi para imolar. O que eu aprendo com isso? Deus respeita a sua escolha, Deus respeita a sua decisão, mas você precisa fazer consciente, porque o engano leva o homem a fazer sem saber do que está fazendo. E o diabo disse: não morrereis, certamente não morrerás. Agora vamos entender aqui, por que ele disse não morrerás? É uma verdade? Mas vamos destrinchar aqui um pouquinho para a gente entender, para encerrar, mas eu já estou encerrando, mas quem está gostando, diga amém. O homem, na sua tríplice constituição, ele é espírito, alma e corpo. O homem tinha os seus olhos abertos naturalmente, fisicamente, mas não tinha os seus olhos abertos da alma. Não tinha ainda a revelação, porque ele precisava passar por um processo de eleição e escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolher entre Jesus ou o diabo. E Deus deu uma possibilidade de erro, e ele se deixou levar pelo engano. Irmãos, isso é tão profundo que você precisava abrir o seu entendimento e deixar essa palavra alojar na sua mente, para que você nunca se esquecesse disso. O engano levou Eva a adulterar a palavra, pela sua falta de conhecimento, pela sua falta de atenção, porque ela conhecia, Deus falou, não comerás. E aí o diabo vem com a sua primeira mentira: não morrerás. Irmãos, existe, nós sabemos, na sua tríplice constituição, 3 tipos de mortes. Se o homem é espírito, alma e corpo, então tem morte espiritual, morte na alma e morte no corpo, fisicamente, sim ou não? Então vamos entender um pouco. Morte espiritual, Deus falou: no dia que dela morreres, certamente morrerás. Na hora que ele comeu da árvore, do fruto da árvore, desobedecendo, ele morreu, sim ou não? Morreu espiritualmente, porque morte espiritual significa separação. Morte significa separação. E a espiritual, ele se separou espiritualmente, separou-se de Deus. Naquele momento ele não tinha mais conexão com Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Por isso, na hora que Deus veio para visitá-lo, para falar com ele, Deus falou: Adão, onde estás? E ele se escondeu, porque já havia morrido espiritualmente. Foi instantâneo a morte espiritual. A segunda morte, morte na alma, é a morte que, quando nós não vamos, por causa do tempo, depois nós podemos destrinchar ou dissecar mais acerca disso. A morte na alma é a morte quando nós somos lançados no inferno, que a Bíblia diz que a nossa alma vai gemer. Quem sente é a alma, não é o espírito. A alma tem sentimento, a alma sente, dói, queimor, né? A alma sente essa sensação, né, de, como a Bíblia diz, que vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre. É a alma que vai gemer, é a alma que vai padecer eternamente, sofrer. Quem sofre é a alma, amém? Essa é a morte na alma. E a morte física é a morte quando você morre ou é separado desse mundo. E você, que tenha uma porção, uma perspectiva de pó, de carne, pó, e ao pó tornará. Quando morre, é separado desse mundo também, o seu espírito volta para Deus, a sua alma fica num lugar de julgamento, e a sua carne volta para a terra, porque dela foi formada. Ao pó tornará. Amém? Então, na verdade, Satanás usou uma verdade: não morrereis.
Mas precisamos entender essa verdade dentro da perspectiva exata do que a Bíblia quer nos revelar. Aí a segunda mentira: e os seus olhos serão abertos, e vocês conhecerão o bem e o mal. Isso é verdade? É. Mas onde é que entra o engano, pastor? Eu quero mostrar que o engano vem nessas três mentiras, que são alicerçadas por uma verdade. Os seus olhos serão abertos, sim, e sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, é verdade. Mas de forma independente, traz maldição. De forma que esteja conectada e alinhada com a vontade e a direção de Deus no comando da obediência, traz bênção. Porque a independência, grave isso, toda independência tem raiz luciferiana. Cuidado, porque a gente confunde muito essa questão da independência. Algum tipo de independência é até natural, né? O homem precisa exercer a sua maioridade, a sua independência financeira, deixar a saia da mãe, a autoridade do pai dentro de casa, tem que ser sacerdote, tem que manter-se independente como chefe de uma casa. Aí é natural, é normal. Mas o espírito da independência, quando veio na questão espiritual, ela tem raiz em Satanás. Lá no princípio, quando tentou ser independente. Cuidado, porque Jesus, Ele nos deu o exemplo completo e manteve sua dependência total ao Pai durante todo o seu ministério na terra. Então a segunda mentira, queridos, é que os seus olhos seriam abertos. Mas só poderiam ser abertos na hora certa, depois de passar pelo teste da eleição e de eleger e escolher a árvore da vida. E ele decidiu infringir o que a justiça de Deus colocou diante desse processo de eleição. E ele não somente tocou, porque para comer tinha que tocar, e comeu. Deus ainda poderia dar a oportunidade de ele tocar e não comer. Vê como o diabo muda. A mulher adulterou, tocar e comer. Você podia tocar por causa da influência, por causa da sedução. E o homem pode ser seduzido a tal ponto, mas na hora de cometer ele pode abortar o projeto. E Deus dá o livramento e escape, amém? Então ele podia tocar e na hora, não vou comer. E ter o escape de Deus. Amém? Veio agora do céu. O homem pode estar no ato de sedução e ser levado a uma preparação do diabo para ele cair em adultério ou em fornicação e chegar na hora, ele abortar o projeto. Deus dá o escape. Veio do céu. Você pode diante de um grande pecado, preparar tudo e na hora que vai cometer, não posso fazer isso. Deus me perdoe. Davi, quando foi cortar o manto da hora de Saul, ele teve a oportunidade. Ele chegou a cortar, mas ele se arrependeu de longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque isso veio ao seu coração e Deus deu o livramento, deu o escape. Amém, irmãos? Revelação veio. WhatsApp. Chegou. WhatsApp celestial. Então, a segunda mentira é que ele não poderia, os seus olhos não poderiam ser abertos sem estar conectado ou no tempo de Deus, onde ele teria os seus olhos abertos e ele teria o discernimento. E aí ele teria a liberdade de desfrutar. Passando por esse teste, ele viveria eternamente.
Olha que o diabo ainda diz assim: mas se você comer da árvore da vida, você vai viver eternamente. Veja lá na frente. Sabe o que Deus faz? Antes que ele coma do fruto da árvore da vida, Deus arranca ele do Éden, expulsa do Éden e coloca 2 querubins. E coloca no Éden, guardando o jardim. Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente mais um homem caído, um homem em pecado, que tinha a paternidade de Satanás. Você observa que depois Deus mesmo, ele diz que o homem era filho, não mais de Deus, mas filho da desobediência, ou seja, filho do diabo. Tinha por pai o diabo. Já falei demais, né? Mas vamos para a terceira e última mentira. E sereis como Deus. É uma verdade? Sim. Por que é uma verdade nós seríamos como Deus? Porque nós recebemos a natureza de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Adão. Adão era exatamente como Jesus, mas ele precisava passar por esse teste, esse processo de eleição. Assim como Jesus teve que passar pelo teste e pelo processo de eleição. Lá no deserto, o diabo mais uma vez veio tentar Jesus. Jesus era Deus, mas ele não usou os atributos divinos, ele não usou a sua divindade para viver como homem. E o primeiro teste, quando o diabo, depois de 40 dias, chegou no deserto para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus? Tu não és Deus, filho? Porque a natureza do Pai. Então transforme essas pedras em pães. Jesus podia transformar, sim ou não? Como homem? Não. Como Deus, sim. E onde é que está a revelação aqui, queridos? Por que o diabo tentou transformar essas pedras em pães? O diabo queria pegar Jesus no engano. Queria fazer com que Jesus tropeçasse usando a sua divindade. Mas Jesus fez questão de manter a sua humanidade e de viver como homem, e gostava de ser chamado filho do homem. Porque qual era o exemplo que ele daria vivendo como Deus para mim e para você? Jamais conseguiríamos fazer a mesma coisa. Mas tudo que Jesus fez é sinal de que eu e você podemos fazer. E ele ainda disse: e fará obras maiores. Então o diabo queria pegar no engano, irmãos, e pegar Jesus. Se Jesus não tivesse discernimento, e qual é, rapaz? Está pensando que eu não posso? Posso sim. Como muita gente às vezes quer esbanjar o dom que tem, quer fazer bonito diante dos homens, aí Deus deixa envergonhado porque não tem propósito. Pedro andou sobre as águas porque Jesus mandou, e andou. Mas já conheço gente que foi andar sobre as águas e morreu, e sucumbiu. Porque qual era o propósito? Se mostrar. Jesus podia se mostrar, dar uma demonstração da sua divindade. Aí o diabo pega segundo teste. Está escrito: aos seus ordens darão ordens ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. É verdade ou não é? Palavra. Agora, se precipita daí, e os seus anjos vão te guardar. Poderia acontecer? Poderia. Mas ele estaria tentando a Deus. E Jesus responde: não tentarás. Está escrito também, Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha aí, Jesus responde com a verdade, com a palavra. E a terceira,
Está vendo todos esses reinos aí? Todos eles são meus, é verdade ou não é? É, porque o homem entregou os reinos deste mundo no controle do diabo. E se tu prostrado me adorares, eu te darei todos eles. É uma verdade, é. Mas Jesus falou, também está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, se inclinarás, e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele adorarás. Aleluia! E sereis como Deus. É uma verdade. Mas sem o tempo de Deus, sem estar conectado com a vontade e com a palavra de Deus, sem o engano, é mentira. E o diabo conseguiu pegar o homem lá no Éden. Interessante que o homem tinha tudo, tinha um paraíso e caiu. Jesus tinha o deserto e venceu. É por isso que Deus prepara o homem no deserto e não no paraíso. O paraíso é para você desfrutar e se regozijar na eternidade, mas antes tem que passar pelo deserto para ser aprovado, em nome de Jesus. E aí, sim, você reinará com Ele. Jesus fala, e será como Ele, a glória dEle estará sobre você. E assim vereis como Ele é. E nós seremos como Ele é, porque temos a natureza dEle, amém, irmãos? Mas sem estar conectado, é mentira. E eu creio que eu entreguei o que Deus me passou nesta manhã. E que você nunca seja enganado, mas para isso precisa ser um bereano. Porque vai chegar um momento em que o diabo vai preparar um prato apetitoso. E se você não estiver firme na palavra, alicerçado, irmão, você vai cair. E quando você cair, desfrutar do prato, a patota está pronta, cheia, e vai procurar porque quem colocou ele já está longe, porque ele não tem como garantir o que ele dá. Eu estou aqui como sacerdote desta casa, até o dia que Deus quiser. Deus tem os seus meios de tirar o homem que Ele colocou. Deus pode tirar pela morte, Deus pode dar ou permitir uma cegueira, uma incapacidade, ou de alguma outra forma o Senhor pode fazer isso. Apesar de ser realidade, mas o homem nunca pode querer ser Deus, para assumir o papel de Deus e para fazer como se Ele fosse Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A vontade de Deus está expressa nessa palavra. E a gente precisa ter muito cuidado e temor para não ser enganado pelo diabo em usar tanto o nome do Senhor em vão. Assim diz o Senhor, assim diz a tua cabeça. Ai daqueles que dizem que eu falei e não falei. Ai dos falsos profetas. Porque tem profetas de Deus? Tem, mas também tem falsos profetas. Mas também tem, por discernimento e revelação da palavra, tem profetas velhos, que são profetas, mas precisam estar renovados e alinhados na ordem do dia com a revelação de Deus. Qual é a voz que você está ouvindo no seu jardim? No meu jardim, Satanás não fala. Por que Satanás não fala? Porque eu estou me alinhando cada vez mais. Ele pode até falar, mas eu só vou ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu estou me alinhando cada vez mais. Eu estou aguçando cada vez mais
o canal de comunicação entre eu e Deus, ativando no mundo espiritual para que eu não seja enganado. E a primeira forma de saber que eu não estou sendo enganado é conhecendo a palavra. Eu estou para mudar a escola de águias que estava aqui para a escola de bereanos. Escola de bereanos. Porque quantos querem ser bereano? Pastor, o que é isso? Bereano é o tipo da igreja que não deixa passar nada. Examina a palavra. Está mais livre do engano do que da igreja tradicional desses últimos dias. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.